O Tribunal do Júri, plenário, né, o júri, para mim, é o solo sagrado do Ministério Público. É a maior vitrine do Ministério Público, é o local em que a gente pode se aproximar ainda mais da sociedade, onde a gente pode contar com a sociedade para fazer a justiça, onde a gente pode mostrar o papel do Ministério Público, o que a gente faz e por que a gente faz do jeito que a gente faz. Então, para mim, o principal papel do promotor de justiça é ser promotor de justiça do júri. Todos os outros são muito importantes, mas sem o júri, sem a gente buscar a justiça para as pessoas que perdem o bem principal que existe, que é a vida, todo o resto se torna um pouco menor. É inesquecível, assim, cada abraço, cada palavra que nós recebemos, cada cumprimento, cada muito obrigada, faz com que todo o resto, todos os 3 anos quase que a gente ficou envolvido, né, no caso Rafael, valessem ainda mais do que valeram, sabe? Porque a gente pôde perceber a diferença que a gente conseguiu fazer para aquela comunidade. Estar próximo ao Ministério Público, ter promotores próximos delas, com os quais elas pudessem contar, conversar, abraçar, agradecer, enfim, tirar do coração aquele peso que todos carregavam desde então. Eu conheci o Ministério Público no primeiro ano de faculdade. Na época eu morava em Santa Catarina, fazia faculdade em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. E desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer estágio no fórum, já desde o primeiro semestre, né, no Judiciário de Santa Catarina. E aí eu me deparei com uma promotora de justiça catarinense. E eu achava o trabalho dela sensacional. A forma como ela se portava, a forma como ela conduzia os trabalhos, né, os processos, as manifestações, a forma como ela ia para o júri, como ela fazia júri, sabe? Eu me lembro que ela era pequenininha, assim, miudinha, e ela era gigante quando ela entrava no plenário. E eu achava aquilo encantador. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, eu consegui entrar no estágio no Ministério Público de Santa Catarina. E a partir daí eu não tive mais dúvidas do que eu faria no resto da minha vida. Então eu fui estagiária 2 anos e pouquinho em Santa Catarina. Depois que eu me formei, eu fui assessora do Ministério Público de Santa Catarina por 10 anos, até que eu me tornei promotora de justiça. E não me vejo fazendo outra coisa. É nessa instituição que eu me realizo, é nessa instituição que eu me encontro, e para mim essa é a instituição que tem um propósito de vida que é muito semelhante que o meu, que é servir as pessoas, que é entregar o melhor que a gente tem para as pessoas, que é nos aproximarmos daqueles que realmente precisam do nosso trabalho, estender a mão para aquelas pessoas que às vezes não têm a quem recorrer. Hoje, principalmente, atender as nossas vítimas. Eu acho que esse é o nosso grande papel no momento atual, né? A gente, inclusive, vem aí ganhando espaço em razão disso, porque sem servir as pessoas, qual é o significado da gente fazer o que a gente faz? De trabalhar o tanto que a gente trabalha, se a gente não consegue entregar, né, aquilo que as pessoas esperam e mudar, ainda que seja um pouquinho, da perspectiva e da credibilidade que as pessoas têm com relação aos poderes, às instituições e à justiça mesmo. Quando uma pessoa me olha, quando uma menina vem conversar comigo, quando eu atendo uma família, quando vem um dos nossos estagiários, algum estudante, e me diz que gostaria de entrar no Ministério Público ou que de alguma forma a gente mudou uma perspectiva de vida, para mim é o que faz sentido. É só isso que faz sentido. Eu tenho a sorte de ter encontrado no meu caminho profissional, né, grandes histórias com pessoas que a gente conseguiu, junto com o Ministério Público, mudar muitas perspectivas. Mas para mim o caso que realmente é inesquecível, que é o grande caso que mudou talvez a minha visão de enxergar até o próprio Ministério Público, é o caso Rafael. Dia 15 de maio de 2020 realmente foi um dia que marcou, né, o início aí de um trabalho muito intenso, meu
e de todo o Ministério Público, porque foram várias pessoas que foram envolvidas nesse caso. Eu me lembro que eu tinha terminado de almoçar, era meio-dia e alguma coisa, e me mostraram uma postagem do Conselho Tutelar de Planalto, numa rede social, no Facebook, divulgando o desaparecimento de uma criança, de um menino. Me chamou muita atenção aquela postagem, porque esse tipo de desaparecimento não é comum, né? Não é comum que crianças desapareçam, principalmente na nossa região. E aí eu me lembro que imediatamente eu peguei o telefone e liguei para a assessora lá de Planalto, que na época era Ana Grace. Eu disse, então dá uma olhadinha e vamos ver na promotoria se nós temos algum registro de acompanhamento dessa criança, dessa família, o que a gente sabe dessa família, né? Falei, procura no que está em andamento, no que está arquivado, vamos ver se a gente tem algum andamento. Eu falei, e tenta um contato com o doutor Ercílio também, que era o delegado, para ver se ele está na delegacia, que aí eu vou ligar para ele. E aí a Ana demorou um pouquinho e me retornou, dizendo, olha, doutora, não tem nenhum registro, é uma família que não era acompanhada, né, que não era acompanhada pelo CRAS, pelo Serviço Social, pela rede de proteção, e nem por nós, não tem nada nem arquivado e nem ativo. E o doutor Ercílio tá ajudando a cumprir uns mandados de busca e tal, em Frederico Westphalen, e no final da tarde ele vai retornar aqui para a comarca. Aí, enfim, entrei no sistema, olhei o boletim de ocorrência, tentei me lembrar se eu conhecia aqueles nomes, se já tinha visto algum processo na família, nada. Aí, final da tarde, consegui contato, né, com o delegado Ercílio, e a partir daí eu só fui perder o contato com ele depois do júri, né, me mantive conversando com ele o tempo inteiro. Então, de início, o que se sabia? Né, que uma mãe tinha procurado o Conselho Tutelar, dizendo que tinha acordado de manhã e que o filho tinha desaparecido de casa. Né, deu a roupa com que a criança estava, que era uma camiseta do Grêmio, uma calça preta, um chinelo, o óculos, disse que não tinha levado o celular e tinha levado uma determinada quantia em espécie. O delegado Ercílio conversou com essa mãe, né, no dia ali do registro da ocorrência, e ela não passou mais detalhes do que isso. E aí no outro dia, então, isso era uma sexta-feira, 15 de maio de 2020, no outro dia, sábado, apesar de não ter plantão na delegacia de polícia de Planalto, porque é uma delegacia muito pequena, né, o delegado manteve a delegacia funcionando, e aí então ouviu as primeiras pessoas, né, a Alexandra, mãe do Rafael, ouviu o padrasto dele, na época, o namorado dela, o Delair, ouviu a avó, Isaílde, o Alberto, o irmão da Alexandra, né? Ouviu o Anderson, se eu não me engano, e o Rodrigo, que é o pai do Rafael, que chegou então no Planalto, avisado do desaparecimento do filho, depois do almoço ali, por volta de 2 horas da tarde do sábado, dia 16. O delegado colheu ali todos os elementos, né? A mãe mantinha essa informação de que ele tinha desaparecido, que ele não tinha problemas em casa e que a única pessoa que eventualmente poderia ir atrás dele e para quem ele abriria a porta assim de madrugada seria um dos irmãos dela que morava em frente, e daí relatou que inclusive já tinha um histórico de que esse tio teria abusado sexualmente do Rafael. Então ela começou a conduzir, né, a investigação para o caminho que ela gostaria que tomasse. O delegado, nesse primeiro momento, não viu muitos elementos ali dentro daquele núcleo familiar, mas mesmo assim, no outro dia, resolveu solicitar uma autorização para interceptar os telefones, né, do núcleo familiar próximo. E aí, então, que começou efetivamente a investigação. Foi feita a interceptação dos telefones, né? Mas essa interceptação também não estava trazendo muita movimentação, porque hoje em dia dificilmente alguém se fala por telefone. As pessoas ou mandam áudio, ou mandam mensagem de WhatsApp, enfim, não tem muita ligação telefônica, né? Então passaram-se assim os primeiros dias e não tinha muita movimentação. Então o delegado acionou na sequência o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, que então foram fazer buscas, né, com os cães que eram treinados para buscar pessoas vivas, né, então não era o caso, né, infelizmente,
E também não retornou muito resultado. Os cães nem chegaram perto de onde o corpo estava depositado, que depois a gente veio a descobrir. Então, o que nós tínhamos? Uma criança de 11 anos que tinha saído supostamente por conta de casa, né? Com roupas que não eram compatíveis para a época do ano, porque nós estávamos em maio, era frio, e a criança tinha saído com uma camiseta de manga curta e um chinelo de dedo de casa. Nesses 5 dias iniciais, não tinha aparecido em lugar nenhum para pedir água, comida ou qualquer coisa, que não tinha sido visto pedindo carona para alguém e que simplesmente tinha evaporado. Isso começou a me angustiar muito, muito, muito. E eu me lembro justamente desse sentimento de angústia que eu tinha. Por todos esses fatores, né? Na época eu tinha só um filho, era um filho pequeno ainda, e eu ficava me colocando no lugar de mãe também, e pensando, meu Deus, como é que uma criança vai estar solta por aí nessas condições? E se ele entrou no mato e caiu e tá machucado? E se ele foi fazer uma brincadeira e de repente, né, foi picado por um bicho, enfim, tá passando por alguma necessidade e ninguém encontra essa criança? E eu me lembro que eu dormia muito pouco nesses 10 dias entre o desaparecimento e o encontro do corpo. Eu dormia muito pouco, assim, porque eu acordava todas as noites, 2 horas, 3 horas da manhã, e eu ficava repassando mentalmente todos os passos que tinham sido tomados pela investigação, tentando encontrar onde que estava o furo, o que a gente não estava enxergando, né? O que dava para fazer a mais para ajudar a Polícia Civil. Tínhamos uma delegacia com um delegado e 2 agentes, então era uma equipe bem reduzida. E eu ficava pensando, meu Deus, o que a gente pode fazer? O que o Ministério Público pode fazer para tentar ajudar, para tentar, enfim, né, trazer mais, somar forças? O que a gente pode fazer? Então, eu postei uma mensagem num dos grupos que a gente tem, né, dizendo, olha, aqui a situação tá essa, eu não sei mais o que fazer, o que eu posso fazer? E aí o Tubino, então, me chamou e ele disse, olha, eu sou coordenador do NIMP, o nosso núcleo de inteligência tem uma série de ferramentas aí que podem te ajudar, né? Nós vamos te ajudar. Me passa os dados, o que tu tenha já materializado dessa investigação, que a gente vai, enfim, tentar usar as ferramentas que temos aqui para ver algum cenário que talvez não esteja sendo visualizado. De qualquer forma, eu instaurei na promotoria 2 expedientes, né? Um para acompanhar essa questão dentro da área da proteção, né? Porque tinha o Rafael desaparecido, mais um adolescente, que era o irmão dele na época, e uma mãe. Então, pensei, bom, vamos acompanhar com o PA na área da proteção. E, uns dias depois, eu instaurei um PIC, né? Para, se fosse necessário, entrar com alguma medida judicial, enfim, poder também fazer isso. Na quinta-feira, então, eu fui a Planalto, eu tinha determinado a oitiva de algumas pessoas que eram próximas ao Rafael, né, colegas de escola, junto com as mães, professores da escola, um dos vizinhos, porque eu queria entender um pouco da dinâmica, eu queria conhecer o Rafael, eu queria saber quem ele era, eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que ele se portava em sociedade, o que ele fazia e tal. E aí começaram a vir algumas informações, né, que hoje a gente olhando para trás vê que eram indícios muito claros do que a gente enfrentaria pela frente. Uma das professoras, inclusive, trouxe a informação de que ele era uma criança muito quieta e que isso chamou a atenção dela em algum momento. As lágrimas de minha mãe. As lágrimas de minha mãe são doces como mel. A vida de minha mãe. A vida de minha mãe foi difícil criar eu e meu irmão, mas ela conseguiu. Obrigada, mãe. Porque, segundo as palavras dela, ela tinha a impressão de que ele tinha medo de falar, de externar o que ele pensava, o que ele queria, até para ir, por exemplo, ao banheiro, ele não tinha coragem de pedir. Então
Então ele pedia que o amigo levantasse a mão e pedisse a professora para ele poder ir ao banheiro, né? Esse melhor amigo também, na época, conversei com ele, com a mãe dele, e ela também trouxe essas informações, né, de que às vezes eles jogavam online. O Rafael gostava muito de jogar, e eles jogavam online e de repente o Rafael simplesmente parava de falar ou começava a sussurrar. E que isso em algum momento chamou a atenção dela, né? Mas eram sinais que não foram devidamente observados ou que, em razão da pandemia, não se teve tempo de observar. Essa professora, inclusive, disse que ela comentou a respeito dessas características do Rafael com os demais professores e que iria fazer o encaminhamento dele para atendimento na rede de proteção. Mas aí, com a pandemia e com o fechamento das estruturas e com, né, toda a adequação que todos estavam tentando fazer, não deu tempo dela fazer isso. E aí, então, nessa quinta-feira, é o dia que eu vou à casa da Alexandra, porque eu também queria conhecer essa mãe, né, porque até então também pensava, poxa, de repente é uma mãe que tá precisando aí de uma mão, que tá, né, sem saber direito o que aconteceu. E eu estacionei o carro e eu me lembro que ela tava do lado de fora da casa, assim, tava escorado, assim, do lado de fora. E ela me chamou a atenção porque ela tava arrumada, sabe? Ela tava arrumada. O cabelo tava arrumado, ela tava arrumadinha, sem tênis no pé e tal. Ela tava em casa, era pandemia, tava tudo fechado. E eu até pensei, nossa, tem muito autocontrole, porque se eu tivesse a meio-dia sem saber onde estava meu filho, eu estaria da pior forma que um ser humano consegue ficar. E ela me apresentei e disse, olha, sou fulana, vim aqui, trabalho no Ministério Público, sou promotora de justiça, estamos acompanhando aí a investigação do desaparecimento do Rafael. Eu vim aqui porque eu queria te conhecer, eu queria ouvir de ti, né, o que é que tu sabe a respeito, enfim. Ela me convidou para entrar, a casa estava arrumada, estava tudo arrumado, tudo no lugar. Certo. Normal, vida normal. E aí ela me contou aquela história toda que ela contou inicialmente, que ele tinha sumido, que ela tinha levantado, tinha batido o tapete, começou a fazer chimarrão, começou a varrer a casa, quando viu que a porta estava aberta. Aí primeiro olhou o Anderson achou que tinha sido o Anderson estava em casa. E aí foi ver o Rafael e ele não estava mais no quarto. E aí ela disse, no primeiro momento eu nem dei bola, porque achei que ele estivesse na casa da avó, que era do outro lado da rua. Ela falou, daí continuei limpando a minha casa. Quando fui varrer lá fora, vi a minha mãe e perguntei onde é que o Rafael estava. E ela me disse que ele não estava lá. Aí fui chamar o Anderson e a gente começou a procurar. Mas ela me contou assim, sabe? Sem demonstrar nenhum tipo de desespero, sem chorar, sem nenhum tipo de emoção. Eu pensei, mas que coisa estranha. E aí eu perguntei, mas e o Rafael, como é que ele estava? Ele estava bem? Ele estava demonstrando algum tipo de comportamento diferente? Ela me disse, não, ele teve até dor de cabeça uns dias antes, mas foi em razão de que ele jogava muito tempo e ele ficava muito tempo no celular, então a gente até estava tentando diminuir o uso do celular e tal, mas ele é um menino tranquilo, muito querido. E aí ela me falou uma coisa que para mim foi uma virada de chave. Ela me disse, os meus filhos me obedecem, eles me obedecem muito. Se eu disser para eles que não é para eles assistirem televisão, eu posso colocar os controles nessa mesinha, e ela fez o gesto e mostrou que era uma mesinha baixinha, que eu posso sair de casa, que eu sei que eles não vão ligar a televisão. E eu me lembro que eu pensei, meu Deus do céu, ela tem um filho pré-adolescente e um filho adolescente em casa. Como que ela consegue dominar e controlar os filhos a ponto de eles sequer tentarem ligar a televisão ou, enfim, desobedecer a uma ordem? E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, tanto que eu saí de lá e liguei pro Tubino e disse, Tubino, tem alguma coisa que não tá funcionando nessa história que ela tá contando. E aí falei pra eles, olha, assim, assado e tal, tem alguma coisa que não fecha. E aí, enfim, seguimos conversando, ela no final ainda fez uma espécie de brincadeira,
quis dizer que o Rafael podia estar escondido em qualquer lugar e que logo ele ia aparecer. Uma brincadeira, assim, chegou a dar risada, sabe? Não demonstrou nenhum tipo de emoção, de choro, de lágrima, de nada. Aí, enfim, me despedi dela e tal, conversei com o Tubinho. E voltei para Nonoai, que era a minha comarca, era onde eu morava, né? Com aquilo na cabeça, assim. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí, obviamente, que ninguém quer imaginar que uma mãe mata um filho. Isso não passa pela cabeça da gente. Isso é antinatural. A partir do momento que você tem um filho, você dá vida por ele, você faz qualquer coisa pelo bem-estar por ele. Você não vai imaginar que alguém vai fazer qualquer mal para o filho e, enfim, e continuar tocando a vida como se nada fosse. E aí eu voltei, isso era uma quinta-feira à noite já, e no sábado começou a chover muito, assim, tava muito frio, começou a chover muito. E aí eu comecei a ficar muito inquieta. Eu disse, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa a mais, o Ministério Público vai ter que tomar algum tipo de atuação diferente, né? Aí conversei com o Tubino de novo, com o Nel, do pessoal do NIMP, e aí então a gente montou, né, um pedido de quebra de dados mais abrangente possível, sigilo telefônico e telemático, com interceptação, movimentação de Facebook, de WhatsApp, enfim, a gente consegue interceptar o WhatsApp, mas a gente consegue a movimentação, o mais amplo possível que nós conseguiríamos, né, fazer para tentar ver aonde que estava o furo que a gente não estava enxergando, né? E aí no sábado ficou pronto esse pedido. No sábado e domingo choveu demais, assim, e para mim foi um final de semana horrível, porque além do tempo já tá ruim, assim, tava pesado, tava escuro, tava chovendo, né? A gente tinha uma criança sumida, já fazia mais de uma semana, sabe-se Deus em que condições. E aí na segunda-feira de manhã eu acordei e falei pro meu marido, eu vou pra Planalto. Daí ele disse, mas vai fazer o quê em Planalto? Eu disse, eu preciso ir, eu vou protocolar o pedido de quebra, né? Em Planalto, eu falei, vou, enfim, quero conversar com mais algumas pessoas e eu tenho uma ideia, eu falei pra ele. E aí saí de casa de manhã e tal, fui pra Planalto, eu vi algumas pessoas, protocolei o pedido e tal. E era logo depois do almoço, assim, eu tava muito inquieta, eu tava muito agoniada com aquela situação, a falta de respostas, a gente não, sabe, nada de concreto vinha. Nisso nós já tínhamos mandado o celular dele aqui pro nosso NIMP para fazer a extração. Preliminarmente já não tinha muita coisa ali dentro, já tinha sido feito luminol na casa da Alexandra, da mãe dela, nada tinha sido encontrado, nós não tínhamos ainda nenhum norte naqueles dias, a gente já estava indo ali para 10 dias do desaparecimento dele e ele tinha sumido efetivamente, ninguém tinha visto ele em parte nenhuma. E aí então eu fui para Planalto, fiz o que eu tinha para fazer e depois do almoço eu disse, Ana, o que a gente pode fazer a mais? Ela disse, doutora, eu fiquei sabendo assim que a família dele, da Alexandra ali e tal, eles trabalhavam com mina, tinham umas minas desativadas e tal, vamos de repente dar uma olhada? Eu disse, vamos. Aí peguei o carro e a Ana e fomos lá pro interior da Metista, lá no meio de mina desativada e tal, pra dar uma olhada, pra ver se alguém tinha visto, ouvido e tal. A polícia tava sozinha ainda, só tinha um delegado e mais dois, pensei, vou tentar ajudar. Sei que nós nos molhamos inteiras, pé, perna, calça, tudo. Andamos a tarde inteira e nada. Ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido, só tinham visto a informação na imprensa. E aí, final da tarde, era umas 5 e pouco, quase 6 horas, quando nós voltamos para Planalto, quando nós entramos na cidade que pegou a rede de volta, entrou uma mensagem para Ana e uma para mim. Eu estava dirigindo, a Ana leu a mensagem, ela disse, doutora, a mensagem do doutor Ercílio. E aí, Ana, ela disse, doutora, acharam o Rafael. Daí eu falei para ela, sério, Ana, onde? Aí ela respirou, ela disse, não, doutora, só acharam o corpo dele. Aí eu disse, Ana, não acredito. Daí a gente parou, nós duas nos emocionamos muito, porque até então a gente estava com a esperança, né, por menor que fosse, de encontrar uma criança viva, ainda que machucada, ainda que ferida, mas com vida. E aí ela respirou, eu respirei. Isso, o Ercílio foi nos avisando, ela disse, não, a doutora estava lá, o corpo está numa caixa do lado da casa dele.
E aonde a gente estava parado era na frente do Conselho Tutelar, daí no outro lado tem o fórum e para baixo tem a delegacia. E a mesma rua que dá aonde o corpo estava. E eu disse, então vamos lá. E aí nós fomos, desci. A polícia militar estava fechando a quadra e a polícia civil estava guarnecendo o local. E aí eu cheguei então no local e comecei a conversar com os policiais para tentar entender, né, o que tinha acontecido e tal. O doutor Hercílio já tinha nos dito que quem tinha indicado o local do corpo tinha sido a Alexandra. Aí os policiais nos informaram, não, ela confessou o crime, disse que tinha dado medicação e que tinha dado medicação em excesso e quando se deu por conta o Rafael estava morto e ela não soube o que fazer, escondeu o corpo. Mas ela chegou a dizer que medicação, quanto de medicação. Aí eles disseram, parece que foi diazepam, alguns comprimidos e tal. Tá. Diazepam, bom, deve ter sido muitos comprimidos, porque, né? Aí eu me lembro que eu me aproximei da caixa, era uma caixa que estava no fundo da área, assim. Tinha uma policial do lado e ela me disse, senhora quer ver? Eu disse, eu quero. E aí ela começou a tirar, ela tava de luva e tal, tirou as coisas que estavam em cima. E aí eu me aproximei da caixa e tava lá, o corpo dele, com a roupa que ela descrevia que ele tava, né? Um saco na cabeça, em posição fetal, assim. E o que dava pra ver é que tinham muitos fios, assim, que passavam pelas mãos, pelos pés, e que estavam no meio do corpo e tal. Isso é estranho. E essa policial me falou uma coisa que ficou ecoando depois. Ela disse, doutora, olha esse menino. A mãe largou ele aqui como se ele fosse um cachorro morto. E eu fiquei com uma pena daquela criança, sabe? Aquilo me doeu tanto, assim, porque eu pensei, meu Deus, a gente falhou, a gente não conseguiu proteger essa criança. A gente não chegou a tempo. A gente não conseguiu chegar a tempo. E aí naquela hora, ali olhando pra ele, eu disse... Pensei, né? Aí eu disse, nós vamos buscar a justiça que tu merece. O Ministério Público vai até onde tiver que ir pra buscar a justiça que tu merece. E aí eu fiquei ali o tempo inteiro até a chegada do IGP, né? Porque eu tinha muito receio que os curiosos se aproximassem, que começassem a querer fazer imagem, que essa imagem circulasse nos grupos, a cidade já era pequena, nós tínhamos uma comunidade inteira mobilizada, com buscas, motoqueiros, trilheiros, pessoal da bike, pessoal de fora, grupos de pais, grupos da escola, grupos do comércio, né, crianças, adolescentes, idosos. Tinha uma comunidade inteira mobilizada em buscas ao Rafael, procurando o Rafael, divulgando nos grupos, né, aquele cartaz do desaparecimento dele. Então eu fiquei ali, né, próximo mesmo à caixa, até que houve a total, que ele foi removido, até que o corpo foi removido, para justamente impedir que chegassem pessoas e se fosse divulgada essas imagens. Eu me lembro que quando tirou o corpo e que se verificou que essa criança tinha sido asfixiada, foi uma segunda onda de comoção com os policiais e com a gente que estava acompanhando. Ela estava com a corda ainda no pescoço, a corda com a qual ela foi morta, com a qual ela foi asfixiada. E aí se tirou então aquele saco que tinha na cabeça, que era um protetor de bolsa, daquele material de TNT, aquele negócio, né? E aí então se verificou o estado em que efetivamente o Rafael estava, né? Com marcas de asfixia, né? Que se espera que tenha, que todas as vítimas têm de asfixia. E eu me lembro que até o Dr. Hercílio, assim, ficou chocado, porque todo mundo estava esperando por uma criança que tinha sido morta acidentalmente pela mãe, que queria, enfim, acalmar ele, porque estava jogando há muito tempo, e ministrou uma medicação. E nós nos deparamos com uma criança que tinha sido assassinada, né, por asfixia. E isso era meia-noite alguma coisa, eu acho, a hora que eu saí de lá. E aí eu voltei para casa e, enfim, tinha saído de manhã, fui ver meu filho. Eu me lembro que eu fiquei assim, sentada na beira da cama dele horas,
olhando e pensando: por quê? Pra quê? Pra que fazer isso? Por que fazer isso? Olhando aquela paz de uma criança que dorme, achando que está em segurança dentro de casa, e pensando como que alguém tem coragem de matar um filho nessas condições, completamente indefeso, achando que está no lugar mais seguro do mundo, no ninho dele. E aí, a partir daí, a gente seguiu, né, acompanhando, e aí a Polícia Civil trouxe reforços, e aí ampliou a investigação e fez um trabalho excepcional. Começaram a vir então os laudos, começaram a vir as nossas certezas, enfim, a gente começou a montar, né, a nossa denúncia e a nossa acusação. Né? E a nossa acusação então foi montada com homicídio doloso, com 4 qualificadoras, ocultação de cadáver e mais outros crimes, né, a fraude processual e a falsidade ideológica. E aí nós começamos a estudar, então, quem era a Alexandra e o porquê ela tinha feito o que ela fez para o filho mais novo. Né? E chegamos, junto à contribuição valiosíssima das nossas psiquiatras do biomédico, que fizeram um trabalho primoroso, né, a um perfil de uma mulher psicopata, que matou o filho a sangue frio mesmo, que já tinha premeditado essa morte, tanto que já tinha a medicação que ia sedar a criança e impossibilitar que ela tivesse qualquer tipo de reação, porque o Rafael não tinha nenhuma lesão de defesa. O normal, quando alguém está sendo asfixiado, está tendo o pescoço comprimido, é tentar fazer alguma coisa, tentar se salvar, né? Ele não tinha nada, nenhum tipo de tentativa de se defender, de ter tido alguma reação. Então isso, junto com a perícia, com a oitiva do legista, né, comprovou para nós que efetivamente ele estava sedado, que ela sedou ele, que efetivamente ela deu diazepam, foi encontrado no corpo dele, ela sedou ele, deixou ele totalmente sem reação. Então ela foi, pegou uma corda, essa cordinha de varal de nylon, e matou o filho dela no quarto, deitado na cama. E depois disso ela tinha que se livrar do corpo, né? E para se livrar do corpo, ela precisava deixar em algum lugar. Então, o que ela poderia fazer é tentar deixar próximo para tentar, porque a primeira tentativa dela foi de incriminar o irmão dela. Como não deu certo, porque o corpo, em razão das condições climáticas, do baixo peso, do contato com o piso, enfim, aquele lugar onde o corpo ficou, se formou uma geladeira rudimentar, que foi a explicação que inclusive está nos autos do processo, e que conservou o corpo em condições muito melhores do que se ele tivesse ao ar livre, né? O corpo não teve odores que indicassem, não teve, né, o normal ali da decomposição de um corpo. Então, com isso, o plano inicial não deu certo. E aí, então, conforme as provas iam chegando, a Alexandra ia costurando a história dela conforme o que tinha no processo. Então, primeiro era a história de um desaparecimento, depois virou a história de um homicídio culposo. Esse desaparecimento inicialmente foi imputado ao irmão, que poderia ter, né, feito alguma coisa, porque era esquizofrênico, porque tinha ali um histórico de abuso sexual, segundo palavras dela. Depois nós caminhamos, então, para um homicídio culposo, porque tinha dado medicação. Um acidente, né? Engraçado que o acidente... Ela não tentou chamar um SAMU, não tentou buscar um socorro, ela não gritou nada, ela matou acidentalmente e, vou esconder o corpo, então. Desde que, enfim, sonhava em ser promotora de justiça, eu sempre quis fazer júris, né? Eu via, assim, as histórias, pensava, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar fazendo júri. E quis a vida que um dos júris que eu fiz fosse esse do caso Rafael. Né? Um júri difícil, um júri de 3 dias, um júri muito cansativo, com uma bancada de defesa muito grande, uma bancada de defesa muito combativa, com inúmeros subterfúgios, né? E que nos levou a um nível de concentração e dedicação muito grande, tanto eu quanto Taborda, quanto Tubino. Né? Nós estávamos ali nos dias que antecederam o júri, que começou em dia 16 de janeiro de 2023,
absolutamente entregues ao júri do Rafael. E aí, quando a gente vai, então, para o plenário, quando nós chegamos em Planalto, nós começamos a sentir o quanto a sociedade, o quanto aquela comunidade estava esperando por esse momento, sabe? Em todos os lugares, assim, que a gente ia, enfim, eu sempre gostei muito de caminhar, sabe? Cidade pequena, né? Ia no mercado, ia numa loja, enfim, farmácia e tal. E aonde a gente entrava, assim, as pessoas, ai, doutora, que bom que vocês estão aqui para fazer o júri e tal, a gente tá esperando, não é justo o que aconteceu com a criança, né? Enfim. E durante todo o período do júri, a gente pôde contar muito com esse apoio social, daquelas pessoas da comunidade, né, que estavam acompanhando em tempo integral o júri transmitido. E o júri, ele tem esse papel que é fundamental e é diferenciado das outras instituições, porque eu acho que ele faz com que as pessoas participem da concretização da justiça. Todo mundo se sente participando daquele momento. É como se cada um tivesse um pouco daquela vitória, um pouco daquela condenação, um pouco daquela justiça. A comunidade se sente representada, ela se sente espelhada naqueles jurados, que são eles que decidem, né? A gente só mostra a acusação, mostra as provas que a gente tem da acusação, mas quem decide são os jurados, e o júri é soberano, e além de ser soberano, é muito inteligente. Os jurados sabem quando tem que condenar e sabem quando tem que absolver, porque eles traduzem a justiça da sociedade, eles traduzem o que as pessoas da sociedade pensam a respeito dos crimes, desses crimes gravíssimos que acontecem. Nós estávamos no 3º dia do júri, tinham terminado os debates, né? E os jurados estavam se preparando para começar as séries de votação dos quesitos. E eu lembro que estava um silêncio absoluto, assim, na sala, onde estava sendo feita a votação, na sala secreta. E eu comecei a escutar um barulho que vinha de fora. E era um barulho que, de repente, começou a ganhar muita força. E era justiça. A gente escutava lá de dentro. Justiça! 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 E eu me lembro que eu me arrepiei na hora, como eu tô arrepiada agora, porque até então a gente não sabia, né? Mas tinham dezenas de pessoas ali reunidas, na sua maioria mulheres, mães, avós, crianças, adolescentes, que se organizaram, depois a gente veio saber, através de grupos de rede social, para irem na frente do fórum, esperar sair o resultado do júri, né? Porque eles queriam participar daquele momento em que a justiça para o Rafael ia ser concretizada. E aí, quando eles se reuniram ali, que foi anunciado que tinha se encerrado os debates, que logo ia começar a votação, eles começaram a entoar o coro da justiça na frente do fórum. E foi um momento muito bonito, assim, porque nós estávamos, eu particularmente estava muito apreensiva, como eu fico em todos os júris que eu faço. Para mim, o momento da votação é um momento de muita apreensão, porque a gente tem que prestar muita atenção nos quesitos, como eles vão ser explicados, se os jurados entenderam. Porque sempre tem a chance de repente, o jurado não entender direito e votar, achando que está votando uma coisa, está votando outra, enfim. Então é um momento muito tenso, né? E aquilo, de alguma forma, nos deu, assim, a mim, pelo menos, um gás, dizer, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E efetivamente deu tudo certo, né? Ela foi condenada em todos os quesitos que foram apresentados e em todos os crimes, enfim, foi condenada por tudo, por todos os 4 crimes que ela foi denunciada. Enfim, nós esperamos sair a sentença lá dentro, e depois que lida, enfim, a sentença prolatada, em que foi feita a dosimetria e dada a pena da Alexandra, eu falei para os colegas, vamos para frente do fórum para cumprimentar essas pessoas que estavam lá nos esperando. Isso eu nem me lembro que horas eram, mas já era 10, 11 horas, meia-noite, eu não sei, já era super tarde. Eu disse, vamos lá cumprimentá-las, né? O que vocês acham? Não, vamos, todos concordaram e fomos, né? E aí, quando a gente sai, eles saem da porta, nós saímos os 3, acho que até deve ter, enfim, imagem, não sei, nós saímos os 3, né? E eles começaram a bater palma, e a gente também começou a bater palma para eles, porque eles mereciam mais saudação do que nós. A gente estava fazendo nosso trabalho, a nossa função é essa, né? A gente estava trabalhando
Mas eles podiam estar em casa, podiam estar com seus afetos, com seus afazeres, podiam estar descansando. E estavam ali nos esperando, querendo nos cumprimentar, né? E aí que o Taborda, então, puxa a frente e vai abraçar as pessoas e nós vamos. E é um momento dos mais lindos que eu já vivi na minha carreira. Eu me lembro que logo que o corpo do Rafael foi encontrado, eu fui para Planalto 1 ou 2 dias depois. E onde eu passava nas casas tinham fitas pretas, balões pretos, brancos, amarrados, das pessoas manifestando luto. A escola tinha, enfim, um cartaz imenso, né, dele. Quando ele foi enterrado, eu estava na promotoria, então eu vi o cortejo passando na frente da promotoria. Muitos carros, muitas pessoas acompanharam, né? A família dele era pequena, então a comunidade, enfim, abraçou, se sentiu. Acho que todos se sentem um pouco do Rafael, e sentem que o Rafael é um pouco deles, né? Infelizmente, nós não conseguimos enxergar os sinais do Rafael a tempo, né? Nós não conseguimos chegar antes, mas nós conseguimos que ele tivesse a justiça que nos é possível fazer concretizada. A vida dele nunca vai ser em vão. A vida dele nunca vai ter passado em vão. E isso sempre foi um propósito para mim, sabe? Que a vida do Rafael não fosse uma estatística, que o caso dele não fosse mais um, porque ele merecia isso, ele merecia esse carinho, ele merecia esse cuidado que em vida ele não teve. Tinham muitas pessoas chorando pelo Rafael, mas nenhuma que fosse diretamente do núcleo familiar dele. Então o Rafael teve uma mãe que tirou a vida dele, né? Mas teve outras tantas mães, outras tantas pessoas, outros tantos pais que ampararam ele, que se colocaram nessa situação de não, nós vamos preservar a tua memória, nós vamos fazer com que a tua vida não seja em vão. Então nós, como promotores de justiça, nós, o Ministério Público, nós temos essa obrigação com a vítima. Independente do que tenha acontecido com a vítima, esteja ela ainda viva ou infelizmente não esteja mais, nós precisamos honrar a memória das nossas vítimas. E eu espero ter honrado a do Rafael com o meu trabalho. O Ministério Público é feito de pessoas e para pessoas.